No podcast de hoje da AO Advogados, temos o privilégio e a honra de abordar um tema com Roberto Luiz Troster, economista renomado, que apesar que dispensa a apresentação, mas é uma honra estar contigo aqui e abordar temas que você vai dar uma aula para nós todos, né? Eu vou ter o privilégio de estar aqui contigo, mas todos vão poder assistir e poder abordar o momento econômico, política, direito, inteligência artificial, falar dos seus livros. Ser juiz é um deles. É um deles. Bom, a honra é minha estar aqui agora, né? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você aqui e almoçando antes ou onde que seja, é sempre Prazer um é todo prazer. meu. Muito obrigado mais uma vez, viu? Hum. Roberto, desculpa até a intimidade Imagine. uma deferência que não é tão formal, né? É. E assim vale para mim também. Aqui não é o Dr. Alberto, não, aqui é o Alberto. Nós somos amigos fora daqui, então isso que vale, né? É verdade. Na sua visão, momento econômico do país, estamos passando, nós estamos com o atual governo há um ano e meio? 1 ano e 4 meses Tá. amanhã. Quase um ano e meio. Qual a tua visão como um economista, uma pessoa renomada e que é palestrante, que orienta, está em vários debates, né, falando desses temas. Então, nada melhor do que ouvir quem tem muito conteúdo, conhecimento e expertise para poder falar isso. Bom, vamos começar. O resto do mundo, em certa maneira, colabora com o Brasil. Os preços das commodities estão elevados. O que quer dizer isso? Quanto mais altos os preços das commodities, pela mesma quantidade de mercadorias, o Brasil recebe mais dólares, né, com preço alto. Então, o preço das commodities estão elevados e a projeção é de que continuem elevados. As bolsas de valores estão otimistas. Qual que é a importância disso? É que quanto mais otimistas são as bolsas de valores, mais a tendência de investir fora do país. As taxas de juros americanas subiram, mas tudo indica que o começo, nós já estamos próximo do fim da alta de juros, quer dizer, possivelmente tem até uma alta, mas a expectativa é que comece a cair. Então é um quadro muito bom lá fora. Um destaque lá fora é o que aconteceu com a Argentina. A Argentina agora está fazendo uma transformação muito grande. Tirando uma série a casta, como ele chama, castas nas Índias eram as castas sociais, né? Uhum. Está tentando cortar privilégios, algo que tem muito disso aqui no Brasil, né? Então, se der certo lá, conseguirem acabar com a inflação, o país começar a crescer, o Fundo Monetário projeta que vai crescer 5% o ano que vem na Argentina, né? Então, Essa é a expectativa? essa é a projeção 5%? 5% o Já ano que estava vem. numa recessão enorme, Está numa grande, né? recessão, acabar com a inflação, acabar com esse desgaste que a gente tem de má gestão pública, né? Se ele conseguir fazer, né? Se ele conseguir fazer bem feito, vai ser um bom exemplo não só para o Brasil, mas para todos os países. Quer dizer, dá para mudar. A gente tem que batalhar para isso, né? Então, internamente, o governo começou, é um governo que não tem maioria no parlamento, o que é mais difícil governar. Mas conseguiu passar a reforma tributária. Vou abordar um pouquinho contigo depois. A reforma tributária é algo que vinha sendo debatido há décadas. Antes da Constituição de 88 já se falava em que você precisava mudar a tributação no Brasil. A tributação vem da Constituição de 67, né? Que você, das mudanças, né? Que você tinha que fazer uma série de ajustes. E você conseguiu fazer isso, a inflação começou a cair. Então, são pontos positivos, né? E você teve um presente, né? De São Pedro para o Brasil, que foi a super safra do ano passado.
né? Quer dizer, superou todas as expectativas. Graças também ao agro, né? Ao? Ao agronegócio, né? Isso, O agro então. puxa, né? A economia do Então foi país. o São Pedro, por isso que São eu falei. Pedro, né? São Pedro ajudou com o clima, ajudou com o agro, preços bons lá fora. Foi muito bom, deu um empurrão para a economia. Agora, esse empurrão está começando a acabar, né? Quer dizer, esse embalo. Então, o governo está tentando fazer outras coisas, né? Inflação está caindo, as projeções são de que vai continuar caindo. O PIB, as projeções são em 2,2 e 2,12, mais ou menos, mas estão sendo revistas para cima. Então, a gente pode ser que tenha mais alguma surpresa na economia. Uhum. Agora, depende muito do que ele vai fazer de mudanças daqui até o fim do ano, para ver se ele continua nesse embalo ou se continua a perder sustentação, ou esse voo da economia. Correto. Falamos do governo que está indo para 1 ano e meio É. e você dando essa aula explicando Hum. as projeções, como está a economia. Qual a sua perspectiva da balança comercial? É positivo, bateu recordes no ano passado, a balança comercial, deve bater recordes de novo esse ano, por dois fatores, né? Um fator, petróleo, a conta petróleo, o Brasil está cada vez extraindo mais petróleo, tirando mais petróleo, você exporta esse petróleo. Então, o Brasil Aham. aos poucos está se transformando de um importador que era algumas décadas atrás, num exportador de petróleo. Isso Está virando o jogo. virando o jogo, né? Tá. E por conta da atividade econômica mais fraca, você acaba importando menos. Então, isso é na veia, quer dizer, você exporta mais, importa menos, o saldo comercial tende a aumentar. Aumentando o saldo comercial, aumenta o fluxo de dólares aqui, isso ajuda a estabilizar o dólar, valorizar o real e tem um efeito positivo na inflação também. Então você vê com bons olhos hoje a balança comercial Sim, da forma que está. sim. Tá. Nós fizemos um pequeno comentário da reforma tributária, Sim. que agora, sexta-feira, né, foi aprovado agora pelo Haddad a lei complementar, que agora vai para o Congresso para ter os debates de ajustar, né? Para os estados e municípios poderem também fazer a lei complementar para poder colocar isso nessa transição que vai ocorrer a partir do ano que vem, por aí vai, né? Mas essa reforma tributária, que demorou, mas está saindo, mas está tendo muita crítica também, porque ela não desburocratiza como deveria. E ao mesmo tempo, alguns setores da economia talvez ficarão como está, até um pouco menos. Mas outros, por exemplo, serviços, que é os nossos ramos, eles vão ser bastante elevados à carga tributária. A grita está geral. Então, essa reforma tributária, qual o reflexo que você vê para a economia? Apesar que ela ainda não entrou, que ainda não tem a transição, e isso aí vai levar um bom tempo para se iniciar. Não iniciar, mas para acontecer lá com todos os seus percalços. Qual a tua perspectiva com essa reforma? Bom, primeiro você tem que simplificar. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Um ranking que o Banco Mundial fez em 190 países, o Brasil estava no 100º ou 84º lugar de tributação mais complexa, de quanto tempo as pessoas perdem com burocracia, com contingências, com uma série de coisas. Então você tem que simplificar. Essa reforma ficou aquém do que é possível, né? Muito por conta do lobby, né? Você tem distorções, tipo jet ski não paga imposto, né? E carrinho de bebê paga, né? É Quer verdade. dizer, então depende muito do lobby para fazer. E agora também, na regulamentação, os lobbies estão lá com tudo, né? Falando, esse setor é importante, esse é prioritário. Ou embarcações, né? Não pagava IPVA, né? Mas vai pagar, né? Quer dizer, todo mundo tem que pagar. Com os serviços, por mais que eu seja prejudicado, eu acho que tem que tributar todo mundo igual, mesma renda, mesma tributação. Não é justo que alguém que tem um comércio paga mais imposto do que alguém que faz um serviço. Então, mesma renda, mesma tributação. Mas também tem que, não está na reforma,
Aplicação financeira. Dependendo da aplicação financeira, você paga zero de imposto. É um absurdo isso. Quer dizer, quem vive de juros paga zero e quem vive de salário paga 27,5%. Não é Aham. justo. Até uma expressão em castelhano e espanhol, né? Ojalá que realmente iguale todo mundo pagar imposto igual. É, Não, por exemplo, o serviço irá para 26, 27% e onerar demais uma categoria que gera muito emprego, né? sim. Então, acho que o bom senso vai ter que prevalecer. Mas o bom senso para você é diferente do bom senso para mim, que é bom diferente do bom senso para quem está nos escutando, né? Aham, Obviamente, né? Você não pode exagerar, tem que fazer uma transição gradual, mas não pode ser que alguns setores tenham privilégios que não se justificam, né? tá. Agora, por exemplo, nessa mesma reforma tributária, tudo bem, tudo caminhando, seguindo o seu fluxo que tem que ser. Você é otimista que o Brasil não será mais visto como o Brasil, o país dos impostos? Eu acho que está longe disso, mesmo com a reforma. Qual a sua opinião? Olha, não sei se o Brasil é visto como um país dos impostos. Acho que o mundo inteiro paga impostos, mas, por exemplo, na Suécia, você paga muito mais impostos do que aqui e ninguém reclama, né? E aqui você paga menos impostos que na Suécia e as pessoas reclamam. E por quê? Porque a Suécia dá bons serviços em troca dos impostos. Eu tinha um professor na pós-graduação que ele falava que o Brasil, devido a isso que você comentou, devia se chamar Engana, porque ele cobra imposto de Inglaterra e presta serviço de Gana. Né? Essa é a relação que não fecha. E não sei se é tanto assim, a gente gosta muito de criticar. Tem coisas no Brasil que funcionam muito bem. A Embrapa, por exemplo, funciona bem, Polícia Federal funciona bem, Judiciário, fora o Supremo, que lá não são juízes, são advogados, funciona bem. Então você tem muitas coisas que funcionam muito bem no Brasil, né? Mas educação é um ponto fraco. E educação é o futuro de um país, é investir no capital humano. E a gente está fazendo isso mal, né? Uhum. Agora, por que que o governo, inclusive o governo atual, Hum. tem tanta intriga com o Banco Central? Com o presidente, ele quer tirar a autonomia do Banco Central. Por que isso? Bom, Será bom para o país? eu acho que você tem que ter na economia uma coisa que chama consistência intertemporal, sustentabilidade. Você baixa o juro demais agora, o que acontece? Se aumenta o consumo, aumenta tudo, mas aí você tem mais inflação lá para frente. Aham, Se você põe o juro muito alto, aí você baixa a inflação e você tem recessão agora, tem um custo agora. Controle da inflação é que nem controle do peso. Você tem um sacrifício agora para ter o benefício depois, né? aham. Você tem juro alto agora para você ter menos inflação depois. A inflação é o imposto mais cruel que existe, porque os mais pobres pagam proporcionalmente mais do Uhum. que os mais ricos. Então, está certo você ter um Banco Central independente, e está errado o governo querer só olhar para esse ano. Como é que a gente vai ser feliz esse ano, em vez de pensar como é que a gente vai ser feliz em 2034, né? Tá. Então, ou seja, o Banco Central ter a autonomia que tem, isso é benéfico e saudável para o Brasil, Sim, mas correto? não para o governo este É, ano, a gente mas percebe, né? As críticas que tem para isso e o quanto que ele tenta interferir, né? é, Principalmente por causa da Selic, é, não é isso? é verdade, é verdade. Você falou também do PIB. Então, falando do PIB, ah, a projeção para 2024, você acha que será cumprida? Porque já se falaram em 2, já se falaram em 3, depois recua. O gasto do governo, sabemos como está o gasto em 1 ano e meio. Você acha que vai ser cumprido? Não, eu acho que É confiável? ó, eu acho que assim, o cenário para o Brasil, se você olha agora, é positivo. Construção civil está crescendo, a indústria de transformação está crescendo. Você tem assim as vendas no varejo estão aumentando.
você tem um cenário bom, né? Se não acontecer nada, que isso que eu vou explicar agora, estou com o dedo cruzado, Uhum. é um cenário da gente crescer 2%. Se é 2,5%, 1,8%, assim, materialmente a diferença é pequena, mas Tá. nós vamos crescer, nós estamos aumentando o emprego. Então, isso é o bom. A inflação está caindo, isso também é o bom. Uhum. Então, do lado positivo. O que a gente tem que ver? A gente tem dois riscos grandes no Brasil hoje. Um é o risco do crédito, a dívida das famílias com crédito está aumentando, inadimplência aumentando. Você já tem 72 milhões de cidadãos negativados e você tem mais de 6 milhões de empresas negativadas, né? Isso é um freio, né? Isso, pessoa negativada tem muito mais dificuldade de fazer negócios. Então, isso é um grande problema. Uhum. Então, isso tem que ser resolvido. Se você não tiver isso, você vai ter, isso vai atuar como um peso na economia. E o outro problema é a dívida pública. A dívida pública está crescendo. O governo não está controlando o déficit como prometeu. Uhum. E qual que é o problema disso? Se você for olhar dia a dia, não é muito, mas há uma dívida aumentando, quer dizer, cada vez mais juros, a gente tem que captar impostos para pagar juros. Então a gente acaba dando muito dinheiro para quem recebe juros e pouco dinheiro para para saúde, educação, essas coisas. Se você continua aumentando, continua piorando essa situação. Uhum. Isso, e mais grave ainda, isso pode estourar um dia. Quer dizer, de uma hora para outra, investidores começam a tirar o dinheiro rapidamente. Isso pode dar problemas. Então, esses são os dois pontos que eu diria fracos. Acrescentaria um terceiro, que é o clima, né? Nós estamos tendo muitas mudanças climáticas. Um clima muito ruim nas regiões produtoras pode prejudicar o agro e, consequentemente, a balança comercial, taxa de câmbio, taxa de juros, né? Tá, entendi. Nessa mesma linha que eu falei do PIB, e o que você explicou, também passa pela responsabilidade fiscal, né? Sim, sim, Ela é fundamental, né? sim. Como você comentou agora do déficit da balança, né? É, Essa responsabilidade fiscal, mesmo obedecendo ela, o déficit está grande, né? Do então, país, né? porque Então, o governo está olhando só para o déficit primário. Que é o déficit público? É o déficit primário, que é receita menos despesas, mais o déficit nominal, que inclui a conta de juros. E a conta de juros é cara. Só para dar uma ideia de número, o déficit primário está um pouquinho abaixo de 1% do PIB, e o déficit nominal está, somando tudo, está 7%, né? aham. Então, isso é um problema. A conta de juros é um problema. Quando você fala da conta primária, É, é como um balanço de empresa, né? Depois ali no balanço mesmo, é só realocar ou alocar contas de uma forma que não muda o resultado, mas muda-se o índice de qualquer leitura, né? Acontece muito isso também, né? cada vez menos, porque cada vez mais mas acontecia muito antes no passado, agora é mais difícil, porque agora todo mundo monitora tudo, você tem lei de transparência, Acompanha, né? é, então as pessoas marcam o cerrado, né? Ah, o empresariado no Brasil, com todos esses aspectos que estamos falando aqui, que envolvem reforma tributária, tudo bem, como você comentou agora, do crescimento, inclusive graças a São Pedro e Hum. ao agronegócio. O empresariado, com todos os desafios internos, inclusive as guerras, Hum. né, que o reflexo é para o mundo inteiro, É, inclusive para nós. é, Na Rússia com a Ucrânia, Israel com Hamas. é. Como que você vê isso em termos para frente, médio a longo prazo, de reflexo negativo para a economia? Bom, por partes, acho que a guerra na Ucrânia é uma guerra que a Ucrânia nunca vai ganhar da Rússia, né? A Rússia tem bomba atômica, então estão dando armas lá para continuar matando gente, né? Para continuar. E gente jovem, você destrói riqueza com isso, né? Então, isso é ruim, mas ficar dando mais armas para eles só piora, né? E algo parecido você pode falar com o Hamas, né? Quer dizer, a minha visão
Hamas e Israel. É que isso começa devagar e pode escalar a qualquer momento. Então, esse é o grande problema. Por enquanto, quer dizer, é um problema social grande, né? Um problema humanitário. Mas, por enquanto, não está afetando a economia brasileira, mas pode afetar. Se alastra o conflito, por exemplo, você pode ter problemas no fornecimento do petróleo. Aí, o que acontece? O preço do petróleo sobe, sobe o preço do petróleo, sobe a inflação, né? Aham. Então, ou seja, nesse momento, Sim, ainda não temos nenhum reflexo de fazer jogar a economia para baixo. Mas é algo que pode vir a acontecer, sim. né? Algo pode acontecer, sim. Tá. Roberto, e também, obviamente que eu vou voltar a um tema ou outro que envolve a economia, mas você lançou recentemente, né, eu sei quanto tempo faz, 2 livros. Um é o Ser Juiz e o outro, O Direito como Instrumento de Política Econômica. Depois eu vou te fazer algumas perguntas em cima disso, de curiosidade, por eu atuar no ramo do direito, mas me fala um pouquinho desse livro, Ser Juiz. Eu sei que tem vários autores, né? 29 autores ou 31, porque tem o prefácio e o pós-fácio. Aham. Foi assim, eu fui professor de mestrado, né, de um curso que chama Direito como Instrumento de Política Econômica, né? E eram vários, 26 juízes e 16 advogados que faziam o curso. Aí, como trabalho no curso, cada um deles tinha que fazer uma proposta de mudança na lei para ver como que impactava a economia. Então, um falou, por exemplo, fazer o júri virtual, que às vezes você tem que levar o cidadão para o júri, aí marca audiência, se falta um advogado, tem que fazer tudo, tem problema de segurança, uma série de coisas. Aí sugeriu fazer diferente. Aí foram, assim, 42 propostas diferentes de você mudar regras para melhorar, desde a questão de por exemplo, passagens de aviões, que são os casos que têm mais litigância, medidas para evitar isso. Teve até um caso, eu diria, pitoresco, né? Uhum. Um dos alunos estava sem tema, e tem que entregar, ou não entrega ou não passa, né? Não tem essa, né? Aí eu sugeri para ele, um cara assim, bem advogado, bem advogado, sabe? Bem. Aí eu falei para ele, por que você não faz sobre legalizar a maconha, né? Aí, eu acho que não tem que legalizar. Ele falou para mim, então ótimo, estuda, pesquisa o tema e faz, né? E aí ele pesquisou o tema e vendo, quer dizer, uma série de problemas que não legalizar a maconha tem, né? O principal Aham. dele é que você está tendo essa discussão agora no Supremo. Aí ele pegou e falou, Trosser, eu vou precisar, eu sou a favor da legalização Ah, da maconha, né? aham. Bom, aí fizemos, é um curso de mestrado, aí eu orientei 4 juízas, coincidência, né? 4 mulheres juízas. Uma foi sobre audiência de custódia, propostas de melhoria da audiência de custódia, né? Outro foi usar o blockchain como prova. Quer Uhum. dizer, você tem hoje provas, às vezes você imprime as provas. Por que você não começa a usar blockchain para provas? Outra foi sobre a eficiência do judiciário. Por que o judiciário é ineficiente, todo mundo critica, e o que pode ser feito a respeito, né? Todos muito interessantes. E uma foi sobre o juiz visto por ele mesmo. Como evoluiu o papel do juiz no Brasil? O que é o ser juiz agora? É uma juíza que tem um podcast que chama Papos de... podcast não, no Insta, né? Um Insta. Papos de Justiça. Aham. Vou acompanhar. Acompanhe, você vai gostar. Ela tem acho que toda quinta-feira, né? Uhum. E agora ela está com outro às segundas-feiras à tarde sobre ser juiz, sobre isso. Tá. E aí nisso a gente pediu, era uma turma muito unida, muito especial dos juízes, assim, né? Muito inteligentes, porque todos na casa dos 50, 40 e muitos até mais, que estão assim, tem vitalidade, vitalício, né?
Vitalidade. vitalidade, quer dizer, não precisam de nada, já tenho a vida resolvida. Uhum. Decidiram fazer o mestrado. Então, Legal. um grupo ativo, muito ativo, muito participante. Para mim, foi uma surpresa ser professor dele, porque mudou minha visão da justiça. A gente tem uma visão da justiça, especialmente que o Supremo dá essas brigas, tudo, e mudou. A maioria deles quer ser juiz, assim, por querer fazer justiça, né? Aham. Idealismo. Aí, hã? Idealismo mesmo. Idealismo mesmo. E aí, com a Carolina, falamos, vamos fazer um sobre ser juiz. A gente pede para os juízes escreverem uma história sobre ser juiz. Aí começamos a coletar as histórias sobre ser juiz. 29 juízes fizeram coisas interessantes, desde uma que a mulher, contando, que a mulher esperou o marido dormir e matou ele com machado e foi absolvida. Nossa Lê a Senhora. história, você vai gostar. Cara, Não, mas contando. Outra que teve o companheiro morto, outra juíza com segurança, outros que tiveram que fazer para poder ser juiz. ou seja, fala dos bastidores mesmo. Não, fala da Da vocação. vocação, da. Eu estou soltando um Aham. caso, mas assim, da vontade de eles serem alguma coisa. A outra fez um texto em poesia, né, para a filha. Então, você tem vários casos contando o que é ser juiz. É realmente sensacional o livro, recomendo a leitura, é gostoso. Faz muito tempo que lançou esse livro. 3 de fevereiro deste ano. O Desse ano, livro é de recente. Tá, 2024. vou ter o prazer. Depois eu Não, vou querer que você é. autografe para Eu mim, te né? dou, eu te dou, eu te Opa, dou. muito obrigado. E aí você está falando desse, né? E o direito como instrumento de política econômica? Porque você faz uma junção, né? Política, economia e direito, né? Sim. Por favor, fala um pouco disso, porque Então, deve ser interessante que demais. que é política econômica, né? Política econômica vem lá da Grécia, né? É você, com ações, você mudar a sociedade. Como é que você muda, né? Uhum. Normalmente todo mundo foca em política monetária, que a gente falou, então é subir a taxa de juros, baixar a taxa de juros, às vezes você põe política cambial junto, administrar o câmbio, isso é para estabilizar a moeda. Política fiscal, que são receitas eh, e despesas. E aí você tem uma coisa que são como as leis mudam a sociedade. Então, é justamente isso, é analisar coisa. Então, que é como é que foi o curso? Primeiro você vê quais são os objetivos. Qual que é o objetivo do governo, né? Então, em uma palavra só, isso já desde Aristóteles, né? O bem-estar de todos, né? Como é que você aumenta o bem-estar? Uhum. Aí você tem uma série de dilemas, né? Qual que é mais importante, qual que é depois, direitos adquiridos. Aí você começa a ver os requisitos para o bem-estar, né? Qualidade de vida, saúde, educação. E como é que você atinge isso e como que o direito pode influenciar nisso? Aí o curso foi feito um livro para esgotou o livro, Ah, é? fizeram vários, esse esgotou. Ah, que bacana. E aí mostra como que pequenas mudanças podem mudar a sociedade, né? Tem um caso interessante, uma aluna, Mônica Tucunduva, né? Ela é juíza em Assis, fez um trabalho, ela era juíza de família, né? Aí ela viu que fez alguns tipos de cursos para orientar as pessoas a resolverem os problemas. E mostrou estatisticamente que as pessoas que fizeram esses workshops melhorou, assim, alguma medida, conseguiram se conciliar, né? Então, foi muito, foi para mim, foi uma experiência, apesar de eu ser professor e ganhar para isso, eu poderia até ter pagado por tal Ah, uma é? Que coisa. bacana. Ô, Roberto, esse livro Ser Juiz, assim como o Direito como Instrumento de Política Econômica, Ser Juiz está na primeira edição.
Está na Foi primeira agora, edição. fevereiro. Foi agora. E o direito como instrumento está na Uma vez, não, foi só um livro. Não, é que é o seguinte, é que cada ano no curso eu faço atualização? quer dizer, pego os alunos e ele tem que cada um escolher um tema e fazer, né? Ah, tá. Então vai atualizando. Vai atualizar, vai fazer mais outras propostas, né? Eu imagino que é um sucesso esses livros. Você falou que esgotou, né? É. Esgotou. Qual? Os dois ou ser juiz? Não, Ser Juiz tem Ah, bastante, tá. tem. Perfeito. Né? Tá. E tem tudo a ver mesmo, como você falou, né? Política, direito e economia, né? É, Porque uma coisa, de uma certa forma, está amarrada com a outra, né? Então, por verdade. isso que é muito importante não só ouvi-lo, mas fazer uma reflexão sobre isso. Porque não é nada uma coisa independente da outra, né? É verdade. Andam juntas. Não, é todos eles, né? Os Todos, três. todos andam juntos. Ah, Justiça, né? Justiça é bem-estar, né? Hum, perfeito. né? Antes de eu entrar um último tema, eu quero ainda falar um pouquinho mais dessa parte da economia. Vou falar de um linguajar que a maioria das pessoas ouve, obviamente convive no dia a dia com esses temas, mas não consegue entender como que isso acontece para que tenha o resultado numa bolsa de valores, por exemplo. Então, tá bom. São questões inversamente uma da outra. Se o dólar baixa, a bolsa sobe. Correto? Então, É isso, isso que acontece mais depois. Todo mundo fica acompanhando. Poxa, será que o dólar baixou? Que legal. O dólar baixou, a bolsa de valores sobe. Né? Aqueles índices, aquele que divulgam diariamente, onde todo mundo fica acompanhando. Principalmente o leigo. Eu queria que você falasse sobre isso. principalmente o. Leigo. Leigo. Quem não É, conhece, que é aquele que apenas acompanha pensando um investimento, numa aplicação, ou qualquer situação. Quem tem empresas, quem tem situações atreladas com dólar, que faz importações, que muitas vezes tem que programar aquele pagamento lá para frente. O dólar hoje é uma situação, lá na frente é outra. Como que é isso? bom, então, por partes. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, você compra e vende ações, né? O que são ações? São partes de uma empresa. Então, o UOL Advogados é uma empresa, né? O patrimônio da empresa da UOL, é, vamos supor, o patrimônio contábil é R$ 1 milhão, né? E aí você fala, me oferece, eu quero você sócio. Então, eu vou comprar 1% da AOL. Vou tirar R$ 10.000, eu tenho 1% em ações da UOL. E essas ações podem ser negociadas em bolsa, né? Vamos supor que nesse caso você fez 100 ações, cada ação vale R$ 10.000 e você põe na bolsa de valores. Aí vale isso. Por quê? Porque eu calculo quanto que eu vou receber de Dividendos. dividendos Tá. ao longo do tempo. Aí o que acontece? Você ganha uma grande causa, vai aumentar o lucro do escritório. O que vai acontecer? Minha ação vai valer mais, as pessoas vão querer comprar. Por 10 mil, um dividendo tão alto assim, vale a pena. Então sobe. Então, como funciona a Bolsa de Valores? Não é o escritório. Eu vou focar se a Petrobras, a Vale, Bradesco e tal, eles põem as ações lá. Uhum. E aí as pessoas compram e vendem as ações nas expectativas dos lucros que vão ter. Aí sobe o preço do petróleo. Opa, subiu o preço do petróleo, a Petrobras vai ter mais lucro. A Petrobras vai ter mais lucro, vai pagar mais dividendos. Então eu vou comprar ações da Petrobras. Ou a Vale. A Vale vende minério de ferro. Minério de ferro subiu, então o que eu vou fazer? Comprar ações da Vale, porque sobe. Então, agora, normalmente, o que faz a bolsa oscilar? São essas variáveis fundamentais, básicas, né? Preço do petróleo, preço do minério de ferro e de variáveis financeiras. Uhum. Cai a taxa de juros. O que quer dizer que cai a taxa de juros? O crédito fica mais barato. O crédito fica mais barato, a inadimplência diminui. Então, a ação do Bradesco aumenta.
né? O que acontece? Quando você tem expectativas de que as ações vão subir de preços, os gringos entram aqui e começam a comprar ações. Tá. Quando os gringos Derrama dólar. entra dólar. Aí como tem mais dólar, aí o preço do dólar cai e a bolsa sobe. Ou a bolsa subiu porque as pessoas estão comprando. O que acontece? O preço do petróleo cai, o preço do minério cai, a taxa de juros sobe. O que acontece? A expectativa de lucro cai, aí vende e compra dólar. Aí o preço do dólar sobe. Então você tem. A relação não é direta assim, porque tem outras variáveis que impactam no dólar. É alguma exportação que foi feita, o pagamento do empréstimo em dólar, então oscila. Normalmente é como você falou, sobe um, cai o outro. Mas tem dias que sobem os dois, tem dias que caem os dois, né? Ah, tá. Então não é uma regra, pode Não, acontecer dessa forma também. não é. Tá. Roberto, com tudo que estamos falando aqui, de economia, de política, do próprio direito, de reforma tributária, de guerra, uma série de coisas, e nos últimos anos, com o atual governo, o governo que estava aí há tempo atrás, mas vamos pegar os últimos 3 anos para cá, vai. Na sua visão, como que o Brasil é visto nos dias de hoje? Olha, acho que Nelson Rodrigues falou que toda unanimidade é burra. Eu acho que o Brasil tem potencial de ser o país do futuro, mas não está vestindo a camisa. O que a Índia tem que o Brasil não tem melhor e a Índia está crescendo mais de 6% e nós 2%? O que a China tem que o Brasil não tem melhor e a China está crescendo 5% e aqui só 2%? Falta, assim, um pouquinho aquela vontade de ganhar. Você sabe, você gosta de ser palmeirense. O que faz o Palmeiras ganhar? Eu estou Ah, perguntando. o que faz? É, Eu sempre falo para muita gente, meus amigos, né? Não é só um time bom, é um conjunto de fatores. Administração, bom senso para manter um fluxo financeiro responsável, não ir com modismo, com contratações fora do comum. Então o gasto é controlado. Então, investimento na base, um belo estádio de futebol que dá uma bela renda, uma continuidade de técnico de futebol que está lá, vai fazer 4 anos. Então é um conjunto de coisas que faz com que o time seja um reflexo disso. Então por isso que o Palmeiras vem dando certo e vai trilhar e navegar por muito tempo. Por quê? Porque não é modismo. Tanto que, você pode ver, muitos times vão lá e contratam figurões. O Palmeiras tem uma política de contratar jogadores promissores que vão dar retorno e, ao mesmo tempo, às vezes demora 4, 5, 6, 8 meses, dão retorno para o time. Então, ou seja, é um conjunto. Presidência, comissão técnica, boas contratações e base. mais importante você deixa fora. Foco, 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 verdade. foco. É isso que faz. Quer dizer, todas essas coisas que você mencionou, Uhum, que todos têm o mesmo foco. é E verdade. é isso que você tem que ter num país. Como diz o Foco. Abel, todos somos um. Hã? O Abel diz, todos somos um, que é o Eu foco. sei, não conheci a expressão. É. Mas é isso que faz o país crescer, é o que faz o Palmeiras, é o que faz o Brasil. Como é que chama a presidente? Leila Pereira. Tem um Deu, aliás, É, se você não assistiu, assista. Segunda-feira passada, dia 16, eu acho, ela foi no Roda Viva. Ela não deu vi. um show, tá? É, Ela é muito bem preparada, é, ela está desbravando aí um espaço que ela abriu para as mulheres, é, corretamente. E uma pergunta lá, foi um show é. que fizeram para ela, que disseram assim para ela: Ô Leila, existia Leila sem o seu marido? Esqueci o nome dele agora. Assistia? Leila Pereira sem o marido dela? É, Porque o marido dela que começou as empresas, que é é, a estrela do mundo empresarial lá, é. da Crefisa e outras empresas. Então perguntou para ela: existia Leila sem o seu marido? É. Não lembro o nome dele, se o primeiro é Roberto, não lembro agora. Ela falou assim: não existia. Ela foi bem humilde. Mas ela falou uma coisa: meu marido, sim, verdade. Ele me abriu portas. Mas eu deixei as portas abertas.
Achei fantástico isso. Não só como palmeirense que eu sou, mas a gente aprecia as pessoas que têm qualidade, que são destemidas, que fazem um bom trabalho. Então, no Roda Viva, ela deu um show. Assista, que você vai ver Vou lá que... assistir e agradeço a dica, mas Pereira para presidente. Porque assim a gente precisa, vai, Ah, corre, exatamente. briga, Isso, vai exato. junto com os jogadores assistir os jogos, foi acompanhando a seleção brasileira, deu show. Exatamente, Não, mas é exatamente. isso que você tem que fazer, foco, foco e foco, É sabe? verdade, exatamente. É, Ela tá de parabéns. e ela Eu brigou. sou suspeito que eu sou palmeirense, né? Não, mas assim, é o que faz a diferença, né? Nos esportes, Já na veio de vida. outros, né? Começou lá atrás com o Paulo Nobre, que deixa bem, né? Ele que fez essa mudança, essa divisão de era. Então, mas é Mas, assim mesmo. Mas mas você falou certo, é o foco. é o foco, né? E perseverar que faz a diferença. O que faz grandes atletas, os chineses têm um objetivo, correm atrás, têm os planos quinquenais, vão se ajustando conforme muda a realidade, se ajustam Se rapidamente. ajustam e faz uma coisa importantíssima. Não sei se você concorda comigo. Aquilo que precisa de um tempo, que é necessário para o processo, eles passam o processo para poder atingir o objetivo e o foco deles, né? Né? Tem coisas que o pessoal sempre comenta, ó, é uma analogia, a lagarta que depois vira borboleta lá. É, Então, tem um processo. Não tem como você interromper aquilo lá. é, Senão não vai acontecer. é. Vai morrer antes. Então, acho que isso que falou da China, que o Brasil tem que se inspirar em muitos países, que é o foco e ter o processo, nada de ver com o processo legal. O processo que eu falo de passar Processo econômico. para alcançar o que precisa É. em termos de eficiência, né? Roberto, agora, com todos esses assuntos maravilhosos que temos o prazer aqui de debater e você dar uma aula para nós, qual a importância da inteligência artificial para isso tudo? Ou como que você vê a inteligência artificial? Olha, estou muito otimista. Eu acho que tem dois lados. Primeiro, aumenta muito a produtividade. Então, no meu trabalho, cada dia eu estou descobrindo coisas novas que dá para fazer com inteligência artificial. Ajuda, quer dizer, algo que eu entrei primeiro como curiosidade, estou cada vez mais dependente Ah, do. é? Que bacana. É, quando você abre o Windows, Uhum. aparecem os ícones que você mais usa. O de inteligência artificial está cada dia. Ah, é? É, porque você vai se acostumando. É como uma ferramenta nova, uma coisa nova. Você vai se acostumando e é uma ferramenta muito importante. É importante para crédito, é importante na tua área, é muito importante. Você pode fazer relações, você pode fazer, assim, cada vez ter mais coisas. O que é eu fui professor de econometria há muito tempo, então você tem todos os parâmetros, você pega e monta os dados. Aí você inventou um negócio chamado redes neurais. O que eram as redes neurais? Você põe os dados e ele vai testando muitas fórmulas diferentes e, e te dá resultados. Aí, o que é a generativa, né? Que é a nova, essa inteligência artificial? Ela faz a mesma coisa, mas faz com tudo. Você, por exemplo, quando você está no celular, você começa a digitar o nome, estava procurando você, começa ALB, aparece Alberto Isso. Oliveira. Uhum. Que é isso? É que o computador, como leu muitas vezes que quando põe Alberto Oliveira, quando põe o AL, aparece Alberto, já faz automaticamente para você. Só que o que acontece? Ele pega agora milhões de informações e vai pegando as coisas. Então você faz uma pergunta qualquer, né? E aí, uma pergunta ou específica ou geral, e ele vai te respondendo todas essas perguntas. Agora eu estou começando a desenhar com inteligência artificial. Desenhar? Desenhar, você no chat GPT? GPT 4.0, aí eu falei, me desenha, né? Aí ela falou, me dá mais características. Aí eu pus algumas características, né? E que eu achava, ó, frente numa sala de aula,
né? Ele perguntou a cor do cabelo, tudo. Um minuto depois tinha um desenho, não era eu, de um professor numa sala de aula. Sensacional isso, né? Demais. Demais. Mas se você quer ilustrar alguma coisa, é demais, 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 né? Então você está aderindo mesmo. Estou usando. Esse é o lado positivo e ajuda muito. Você quer pesquisar, ler, ver se tem algum problema, pesquisar alguma coisa. É muito bom. Tem o lado negativo, quer dizer, quando você aumenta muito a produtividade, você precisa de menos pessoas para fazer as coisas, né? E aí isso causa desemprego. Ou você transfere a produtividade para aumentar outros, criar outros empregos, ou você pode ter um problema social. Quando você teve a Revolução Industrial, as máquinas aumentavam muito a produtividade dos trabalhadores. Mas o que aconteceu? Todo esse ganho foi apropriado nos primeiros 60 anos pelos donos das indústrias, né? Uhum. Foi aquilo que foi muito descrito os sofrimentos causados. Quer dizer, você tem que fazer com que o progresso vire bem-estar. Esse eu acho que é o grande desafio hoje, né? Fazer com que esses ganhos de produtividade virem bem-estar para a sociedade, né? Ou seja, concordo, mas o mundo vai ter que se reinventar, né? Com tudo isso, né? Com tecnologia, inteligência artificial, com uma série de coisas, né? Todo dia. A gente tem que se reinventar É, todo dia. verdade. Tem uma definição que diz que a obsolescência ocorre quando a mudança externa é maior do que interna. Então, acho que todo dia nós temos que nos reinventar e a sociedade como todo tem, a minha empresa, a cidade, o país tem que se reinventar. Roberto, eu não tenho palavras para agradecer esse quase uma hora que estamos aqui e com essa aula que você, como mestre, está me dando o prazer de poder arguir esses assuntos, se explicar para muita gente que vai ver, entender, que até eu, que mesmo sendo advogado, eu não sou um economista que conhece a matéria como você. Então, eu quero lhe agradecer demais, mas já fazendo mais um pedido. Lógico, manda Eu sei ver. da sua agenda, dos seus compromissos, mas que num momento aí não tão distante, eu tenha mais o privilégio ainda de voltar contigo aqui Combinado, e só podermos marcar falar o de mais dia. assuntos, esses que falamos, falando de outros, mas poder ter o prazer da sua companhia, de um belo almoço junto, de trocar ideias Combinado, e combinado. falarmos, né, de assuntos do dia a dia, mas principalmente desse que nós abordamos aqui hoje. Com prazer, quando quiser. Muito obrigado, viu? Obrigado eu pelo convite, foi um prazer muito grande, estou à disposição Legal. e é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.